Mais Saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Oi, gente, bem-vindos ao Mais Saúde de hoje. E eu tô com uma convidada muito especial que eu tava querendo muito trazer para vocês. Eu tô com a Diana Marchiori. Ela é empresária há 17 anos e ela faz um outro trabalho que é de mentoria. Diana, bem-vinda ao Mais Saúde. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho de mentoria, que é cuidar, é uma mentoria sistêmica, né, que a gente fala. Como que você começou, na verdade, a fazer esse trabalho? Bom, é assim, na verdade, como você disse, nós somos empresários, né, há 17 anos, eu e meu marido, e foi com a dor mesmo do empresário, de entender de pessoas, de entender de relacionamentos, e essa é uma área que eu sempre gostei, né? Então, eu descobri algo que facilitou muito a minha vida e que eu estou trazendo para dentro da nossa empresa e tem surtido resultados muito bons, né? Então, a gente trabalha com inteligência emocional, porque nós somos seres emocionais. A gente acha que nós somos racionais, né? Mas nós tomamos as nossas decisões baseadas nas nossas emoções. Então, entender de pessoas, trazer a metodologia, né, para dentro da empresa, está sanando, né, porque é um processo. A gente estava conversando aqui antes, a gente não consegue resolver a nossa vida em 30 dias, né? Então é uma jornada que a gente inicia, e essa jornada, ela pode ser aplicada tanto no ambiente empresarial, porque onde tem pessoas, tem a possibilidade de haver transformação, quanto no ambiente life, né, que a gente fala que é um ambiente mais pessoal, é ali num a um, familiar. Então, e aí acabei fazendo agora um outro trabalho, né, uma outra empresa, onde a gente tem atendido muitas pessoas e tem transformado a vida de muitas pessoas, a começar da minha, né? Diana, fala um pouquinho sobre esse trabalho. Como que você começa, como que é a abordagem? Por exemplo, eu quero fazer uma mentoria. A gente está fazendo uma mentoria, gente. Lá a gente também começou na Dress por causa da parte empresarial, de gestão. E eu sei que ter inteligência emocional é muito importante. Porque quando o emocional não tá bom, a gente toma decisões erradas, a gente não consegue resolver alguns problemas que são fáceis de se resolver, e a emoção acaba atrapalhando a gente, né? A emoção, ela pode ser algo que joga contra ou a favor, né? Mas eu preciso ter clareza. Então, muitas vezes a gente anda no piloto automático, a gente vive no piloto automático. Então, como que funciona o processo? É um processo onde a gente caminha junto aí por 12 sessões que podem ser semanais ou intercaladas. A gente atende presencialmente para quem está em Lins ou para quem está fora, online. Então, o processo funciona assim, a gente traz a clareza. Aonde é que você está na sua vida? E a gente coloca as áreas da nossa vida. Então, eu não tenho como não trabalhar individualmente, por exemplo, parte conjugal, filhos, né, para quem os tem, emocional, espiritual, profissional, são 11 pilares da nossa vida. Então, nós trazemos a consciência de como estamos e onde queremos chegar. E aí nós vamos identificar os pontos fortes, eliminar os impedimentos e traçar esse caminho para que você chegue naquele determinado objetivo de uma forma sistêmica. Porque eu não tenho como estar bem no meu profissional, tô rica, ganhando muito dinheiro, mas eu não converso com os meus pais, eu não tenho um bom relacionamento com os meus filhos, eu não falo com os meus parentes. É sistêmico, né? A inteligência emocional, ela une razão e emoção. Tudo que eu aprendo com os dois hemisférios do nosso cérebro, ele dura para sempre. Então, você aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece mais, porque você aprendeu com os dois lados. Então, captar as informações, tanto do meu relacionamento, quanto do meu trabalho, com as duas áreas do meu cérebro, sendo racional, mas também entendendo que são as emoções que governam a gente. Por exemplo, quem fuma sabe que faz mal, e ele diz racionalmente, eu não vou mais fumar. Mas emocionalmente ele não consegue,
né? Então a gente traz a clareza, porque muitas vezes você não sabe nem como que tá seu casamento. Aí você começa a fazer perguntas. Como que tá seu casamento, relacionamento com os filhos? E a pessoa vai caindo em si e vendo que, nossa, eu tenho muito para melhorar. E se você entender que está ruim, pode melhorar. Se já tá bom, pode ficar ótimo. Então sempre nós temos como melhorar a nossa vida num todo, né? E é esse o trabalho de inteligência emocional. A gente desenvolve essa inteligência emocional para que os seus resultados mudem e para que você fique emocionalmente bem em todas as áreas da sua vida. O emocional, por exemplo, é um pilar. Então, como que uma pessoa que não consegue no final do mês sanar as suas dívidas, tá trabalhando, mas não tá conseguindo administrar suas finanças, tá com um problema com os filhos, tá com um problema no casamento, como que essa pessoa vai estar emocionalmente bem? Né? Não consegue. Tem como, não consegue. Então, um pilar puxa o outro, tanto para cima quanto para baixo. Então, nessa mentoria, a gente consegue acompanhar pegar na mão mesmo dessa pessoa, caminhando junto, entendendo o que tem feito, porque aí, gente, tem sérias questões, outras, né? Perfil comportamental, que a gente analisa também, né? Quais são seus pontos fortes? Comportamental é muito legal. Eu tô fazendo, a Beatriz também. E é muito interessante. E tem coisas ali que você olha, você não tinha prestado atenção. Autoconhecimento. O autoconhecimento é fantástico. É maravilhoso. Maravilhoso. Você cai em si de uma forma tão leve. Sim, e de coisas boas que você olha e fala, nossa, eu nunca nem percebi que eu tinha essa qualidade. E eu realmente tenho. E de coisas ruins, sim, que você olha e você não quer muito, você fala, acho que não, acho que não é assim, mas Na verdade, são pontos de melhoria, né? Exatamente. Pontos de desenvolvimento, mas você se conhecer, porque qual que é o objetivo dessa mentoria? É tirar o peso. Às vezes a vida tá tão difícil, a vida tá tão pesada, porque você não se conhece. Entende? Então, como que eu tô, às vezes, operando de um modo totalmente diferente do meu modo natural. E tá tudo bem se eu tiver algum objetivo. Por exemplo, no perfil, é um relatório com mais de 80 páginas a seu respeito. Então, ele vai te falar tanto do que a gente consegue ver, mas também dos seus valores, daquilo que é importante para você, né? E aí a gente entende, por exemplo, uma pessoa introspectiva que precisa estar num ambiente de muita conversa, de muita falação, e a vida daquela pessoa é muito sofrida. Então, ela descobrindo isso, ela vai falar, bom, faz sentido eu continuar nesse trabalho? Não faz sentido. Então, eu tenho a capacidade de me adaptar. Então, eu sei que ali durante aquele dia eu vou minhas energias serão sugadas, mas chegando em casa, aí a gente ensina na mentoria, chegando em casa, você vai ter aí toda uma metodologia para você repor as suas energias, porque quem é introspectivo abastece o seu tanque ficando isolado, diferente de quem é extrovertido, que não se importa e não tem essa necessidade. E muitas vezes os introvertidos não são respeitados nem dentro da sua casa. Então, quando você se conhece, você consegue escolher o trabalho que você está, se você pode mudar, o jeito que as pessoas da sua casa falam a seu respeito. Você pode começar a impor limite para as pessoas, né? Entendendo o seu perfil, tem um perfil que de repente não consegue dizer muito não, e aí a gente vai trazendo para essa pessoa, de acordo com o objetivo que ela tem, esse caminho, e ele vai ficando mais leve, a vida vai ficando, sabe, você consegue respirar e consegue mudar o que você realmente pensava, sentia e fazia, né? Lógico, é um processo que envolve ciência. Então, a gente tem aí uma neurocientista que vai... comprovado. Exatamente. Então, não é nada... Ninguém inventou a roda. Exatamente. Existe uma metodologia a ser seguida. Por exemplo, hoje a ciência fala que a forma com que eu me comunico, a minha comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. Então, se eu vejo uma pessoa que tá assim, ó, por exemplo, eu olho pra ela, eu sei que ela não tá bem, eu sei que ela, de alguma forma, ao passo que se eu vejo uma pessoa, né, eu falo, nossa, essa pessoa tá confiante. Então, nós falamos pro outro com a nossa linguagem corporal. Aí a ciência foi descobrir se a gente falava com a gente mesmo na nossa linguagem corporal.
e falamos. Então, a gente já começa a fazer exercícios aí de postura, de linguagem corporal, porque aí do mesmo jeito que o outro olha pra mim e pelo meu corpo ele consegue fazer a leitura, eu também faço isso com o meu cérebro. Então, o que a gente começa a fazer com aquela pessoa de baixa autoestima, com aquela pessoa que não tem confiança? A gente começa a trabalhar na comunicação corporal. Ou na comunicação, na fala também, aí é por isso que é um processo mais longo, né? Mas aí o que acontece? A minha postura muda o que eu penso. E tudo que eu penso, eu sinto. E tudo que eu sinto, eu realizo. Então, inteligência emocional não é, eu vou controlar minha emoção, eu não vou mais gritar, eu não vou mais... Não. As pessoas, isso é uma coisa que é muito legal de falar. Porque as pessoas acham que ter inteligência emocional é ser frio, é não sentir, é não gostar, e isso na verdade não tem nada a ver com inteligência emocional. Inteligência emocional, de uma forma bem prática, bem objetiva, é você usar a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. Então, por exemplo, alguém te fechou no trânsito, é normal ter raiva. É o horário de ter raiva? É, porque a pessoa te fechou. Agora, não é normal você descer e querer ir lá bater, brigar com o outro. Então, a intensidade aí tá errada, né? Então, eu usando a inteligência emocional, eu não posso negar aquela emoção. Eu fiquei com raiva. Tá na hora de ter raiva? Tá na hora de ter raiva. Mas a intensidade tá certa. Às vezes a gente tem raiva na hora errada. Então, a inteligência emocional trabalha isso. Pra quê? Pra eu tirar a melhor versão de mim e a melhor versão do outro, né? Porque eu não vivo sozinha. Sim. Né? Então, a minha decisão, o meu jeito de agir muda o outro, mas primeiramente muda a mim. Gente. Né? Então, aí tem vários conceitos, autorresponsabilidade também, que a gente trabalha muito no processo, né? Trazendo a consciência, cara, do que a minha mudança faz. Porque às vezes a gente tem mania de colocar a culpa sempre muito no outro. Às vezes... É mais fácil, né? É mais fácil. E às vezes, realmente... O outro tem culpa. Ok? Né? Mas colocar a culpa, achar a culpa, não traz solução. Não. Né? O outro tem, por exemplo, vamos falar de perdão. Alguém me fez alguma coisa. Ele tem a culpa pelo que ele me fez. Ele, de fato, fez algo ruim pra mim. Só que eu posso culpá-lo pelo que ele fez. Mas eu não posso culpá-lo pelo que eu sinto. Entende? O que eu sinto em relação ao que ele me fez é responsabilidade minha. Então, eu preciso ressignificar esse sentimento, né? E aí a gente trabalha crenças também. Porque do 0 aos 12 anos, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu é o que a gente carrega hoje emocionalmente, inconscientemente, tá? Racionalmente, a gente não quer ter uma vida ruim. Mas aí a gente precisa olhar para a nossa vida e na mentoria a gente já começa trazendo o seu estado atual, olhando com verdade, com coragem e com humildade para a nossa vida no estado em que ela está. Então, por que muita gente não quer? Porque é muito ruim fazer esse confronto às vezes, né? Sim. É muito desafiador, mas é isso. A autorresponsabilidade te traz o seguinte, olha, você é responsável pela vida que você tem levado. Então, se ela tá boa ou se ela tá ruim, parabéns, o mérito é seu. Porém, você é a pessoa que pode mudar. Então, isso te traz um impulso para ir. Possibilidades, né? Exato. Então, a gente muda a nossa realidade. Quando eu assumo essa responsabilidade de falar, não, eu não quero mais essa vida. E Deus fala, olha, eu conto com você. Eu conto com você para te dar vida e vida em abundância. Porque uma pessoa curada, ela cura. Então, o que é a grande sensação de você ter uma vida transformada? E eu não estou falando de vida financeira, não. Eu estou falando de abundância da presença de Deus, abundância de alegria, abundância de enfrentar os problemas com resiliência, sabendo que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, você já começa a entender o poder de Deus que opera dentro de você. A força que você tem. E aí, com essa chave da autorresponsabilidade, você sai da cadeira de vítima sofredora. Sim. E você assume o controle da sua vida. E é impossível não dar certo, né? É impossível, porque quando você decide, as coisas mudam na sua cabeça. E aí você vem com todo... Aí por isso que é bom ajuda, né? A Bíblia também fala, quando um está de pé, quem está de pé, cuidado para que não caia.
né? Então eu preciso estar, de repente, sendo a pessoa segurada, mas quando eu terminar essa jornada, eu tenho como levantar outras pessoas, Sim. entende? E é isso que acontece. E você impacta. É uma engrenagem. É um círculo virtuoso, Sim. né? Onde você consegue olhar para você. Por exemplo, um dos exercícios é a gente trabalhar a nossa identidade. Então, por exemplo, a gente tem uma pirâmide, onde a base dessa pirâmide é a identidade. Depois vem a capacidade e depois vem o merecimento. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu sou capaz nem do que eu mereço. E aí a gente vê aquelas pessoas comprando o que não pode para mostrar para as pessoas o que ela merece, porque ela não sabe quem ela é. Ou aquelas pessoas fazendo, ela não nega nada pra ninguém, tudo ela tem que fazer, e ela vira aquela executora, por quê? Pra se sentir aceita, pra se sentir amada, pra se sentir, de alguma forma, alguém dá atenção, valorizada. Mas, cara, você não precisa fazer. Aí a gente vai pra base da pirâmide. Quem eu sou? Eu sou filha amada de Deus. Muito antes de ser uma apresentadora, uma empresária, uma mentora, eu sou filha amada de Deus. E Ele me ama, e Ele me criou. Aí a gente vai lá pro Salmo 119, que Ele teceu os fios do meu cabelo, Ele sabia. Cara, aí você já começa a entender quem você é. A partir daí, o que você pode fazer e o que você merece. É de baixo para cima. E essa metodologia, a ciência, eu digo que a ciência é Deus revelando para nós um pouquinho do que Ele criou, porque o nosso corpo é uma máquina fantástica. Sim. Né? E o nosso cérebro é algo, assim, maravilhoso, né? E a gente consegue transformar. E aí também a gente vai sempre nos princípios da palavra de Deus, porque Romanos 12:2 fala: não vos conformeis a esse mundo. Antes, porém, renovai a vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu preciso colocar minha mente à disposição de Deus, para falar: Senhor, peraí, olha para minha vida aqui, Deus. O Senhor não me criou para essa vida, não é possível. Aí você começa a olhar para todas as coisas ruins, porque tem coisa também, Fabi, que você não é responsável, que te aconteceu na infância. Sim, né? É o que eu ia até falar com você agora, mas primeiro eu preciso dar um recadinho pro pessoal de casa. Gente, 1 minutinho, a gente já volta. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Bom, a gente já tá de volta. Vamos continuar do que a gente parou. A gente estava falando sobre algumas coisas que a gente viveu na infância. Isso. Né? Na verdade, assim, muita coisa que a gente hoje, nesse processo de mentoria, quando a gente se dá conta, foram coisas que fizeram pra gente, né? Foram pais que abandonaram, pais que não cuidaram, enfim, infância que você viu, ouviu e sentiu muita coisa, né? Agora a pergunta é, nessa jornada dessa mentoria, 10% é o que te fizeram e 90% é o que você vai fazer com aquilo que te fizeram. Então, eu não posso mais ficar nessa justificativa de que, mas eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim porque minha mãe fez isso, porque uma professora na escola fez isso, porque eu passei por uma humilhação com os meus amigos. Ok, identificamos, trouxemos, entendemos, agora o que nós vamos fazer? Né? Porque tem coisa que é responsabilidade pessoal minha, eu mesmo que, de acordo com as minhas crenças erradas, procurei. Outras foram o que me fizeram. E nessas, muitas pessoas se apoiam para não mudar. E dizer que, mas você não tá vendo? Eu sou assim por causa da minha infância, né? Então, mais uma vez, autorresponsabilidade transforma a sua vida. Né? Porque aí você consegue, através da autorresponsabilidade, desenvolver sua inteligência emocional usando a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. E os seus resultados em todas as áreas da sua vida não tem como não ser transformados. Porque aí você assume a direção, assume o controle, né, da sua vida. E falando em possibilidades, em mente, né, em posicionamento corporal, que a gente falou lá no começo, é uma psicóloga social americana, ela chama Amy Cuddy. Depois, se alguém quiser olhar na internet, é AMYCADDY. E ela fala justamente isso, né, do que a gente pode mudar, ressignificar o nosso pensamento para a gente ter outros resultados. É que ela fala muito a partir da linguagem corporal, né? Mas hoje a neurociência fala de sinapses neurais. O nosso cérebro pode mudar, ressignificar a partir da mudança do nosso pensamento. É que a Amy traz
como uma coisa muito simples, mudando a sua postura, mudando o jeito de você se vestir. Você comunica para o seu cérebro vencedora, confiança, infinitas possibilidades, sucesso. Você comunica para você mesmo. E aí, as coisas que te aconteceram na infância, tudo que fizeram, isso toma um novo significado quando você se olha no espelho e fala, nossa, eu sou maravilhosa, eu sou bonita, eu decido viver uma vida que vale a pena. Entende? E aí você começa, lembra sempre disso, é muito importante, tudo que eu comunico, seja como a psicóloga falou, de corporal, verbal, visual, tudo que eu comunico, eu penso. Tudo que eu penso, eu sinto. E tudo que eu sinto, eu realizo. Então, olha para o que você tem realizado. Isso é muito interessante, muito. E a gente não presta atenção. Não. A gente continua no piloto automático. A gente vive a vida no piloto automático, entende? Então, quando você olha o exercício, para observar no que você está pensando. A gente não para, a gente vai pensando em tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Né? Eu tenho um livro muito legal também que chama O Poder do Agora. Que você tem que parar pro agora, para esse momento que a gente está aqui, né? O que eu estou pensando aqui? O que eu estou sentindo aqui? Uma coisa que a gente busca muito na mentoria é observar os sentimentos. Porque são eles que dão significados para as nossas atitudes, né? São a partir do que eu sinto, que é aquilo que eu vou agir. E coisa que a gente também não para olhar. A gente não sabe nem o que a gente sentiu. Sim, e outra, às vezes, gatilhos mentais, coisas que aconteceram lá atrás, crenças que a gente traz e que a gente nem percebe, né? E isso, na mentoria, a gente consegue identificar. Então, fica muito mais fácil de você conviver com as pessoas, de você entender também a maneira de agir do outro, né? A partir da sua aceitação. De olhar pra você e falar, não, você não foi um erro. Tem gente que acha que foi um erro. Que a vida dela é toda errada, que ela não tem nada na vida. Triste. Então, assim, não, você não foi um erro. Você só tá, de repente, num processo assim, né? E é bacana também a gente falar que o cliente da mentoria é aquele cliente que tem condições de tomar decisões, de ler livros, de assistir vídeos, de assistir filmes, de ter realmente essa postura. Porque a gente hoje fala muito em problemas psicossomáticos, né? Então, tem clientes que precisam de remédio. Tem clientes que precisam de uma outra abordagem, de um outro profissional, né? Então, a gente tem que separar bem as coisas. E durante o processo de mentoria, que a gente vai identificando isso. De repente, tem um cliente que eu falo, olha, não, você vai precisar de um acompanhamento, de um remédio, de um outro profissional, para que você consiga dar continuidade. Porque a mentoria acontece fora da mentoria. Ali é um direcionamento, exercícios, lógico, que a gente faz, mas é na sua vida. Nos outros dias que você não está, que você vai colocar em prática. E o que traz segurança? O WhatsApp está disponível, a gente fica em contato no WhatsApp. Então, você tem alguém para falar, olha, a situação aconteceu aqui pontualmente, eu estou pensando em fazer isso, vamos, né? E aí você tem alguém para segurar na sua mão, para te dar a direção, não para resolver seus problemas, né? Mas para te ajudar a ter clareza. A lidar também e a lidar, com aquilo, né? E você vai conseguindo ver os seus ganhos. É muito libertador. Acho que essa palavra é libertador e traz muita leveza para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia, né? Muito. Você consegue solucionar problemas com muito mais leveza. Sim. Né? Outra coisa que eu queria que você falasse, que o cérebro não distingue o que é real do que não é imaginário. Na verdade, o nosso cérebro, ele não sabe se aquilo que você está sentindo ali está acontecendo. Gente, isso é comprovado cientificamente. Exatamente. E isso, o dia que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim, oi? Porque imagina, você vê um filme. Por que você chora no filme? É só um filme. Racionalmente, é bobagem a gente chorar em filme. Mas na sua mente, aquilo está acontecendo. Então você está andando na rua, está sozinha, está de noite, de repente você vê um indivíduo, o seu cérebro fala, meu Deus, vou ser assaltada. Aí já começa o coração, Por quê? Porque na sua mente aquilo está acontecendo, você já está passando pelo assalto, nem sabe se vai acontecer. Então a gente precisa usar isso a nosso favor.
por isso que, mais uma vez, eu falo da comunicação. A gente precisa prestar atenção. O que é que eu quero trazer à realidade? O que é que eu quero me tornar? Visão positiva de futuro. Tem um livro muito legal também que eu quero deixar aqui de indicação, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala de psicologia positiva de futuro. A gente precisa olhar para a nossa vida e pensar o que é que eu quero. Porque eu vou trabalhar intencionalmente para que o meu cérebro viva aquilo. Porque já que ele não difere o que é real do que é imaginário, eu posso posicioná-lo naquilo que eu quero me tornar, na vida que eu quero ter, né? E claro, eu tiro isso, coloco metas, objetivos, coloco datas e vou fazer o que tem que fazer também, porque você ficar pensando só não vai mudar a sua vida, né? Não vai. Não. Mas tudo começa na mente. Quem desenvolveu tudo, um copo, alguma coisa, um microfone, tudo foi criado primeiro na mente e depois se tornou real. Então, o que você tem criado na sua mente? Esse livro é muito legal, O Jeito Harvard de Ser Feliz, porque ele fala de você precisa estar feliz com aquilo que você já conquistou para você conseguir alcançar patamares melhores. Se você não é feliz, você não consegue dar o próximo passo. Então, a gente fica em busca da felicidade. Cara, a felicidade já chegou, já existe. Olha para sua vida. Olha para sua vida com amor, que você vai encontrar a felicidade. Sim. Olha para o seu trabalho com Exato, amor, olha para o né? seu, você está respirando, você está feliz, ok? Quem são as suas famílias? Olha para o seu cônjuge, para os seus pais, né? Você que não é casado, mas enfim, acha a felicidade naquele momento presente, porque é ela que vai ser o patamar que vai te colocar num lugar superior, né? O sucesso, eu quero ter uma pessoa, quero ser bem-sucedido, né? O que é ser bem-sucedido? Sucesso é conseguir o que você ainda não teve. Agora, ser feliz é realmente querer o que você já conseguiu. Então, eu quero o que eu já consegui, porque muitas vezes a gente nem olha para o que a gente conseguiu e já está querendo mais, nem aproveita. A nossa mente fica desesperada, confusa, ansiosa, né? Então, o convite aqui é realmente para e olha para a sua vida, para as coisas boas da sua vida, porque também a gente tem um radarzinho para só olhar para as coisas ruins. Foca no que é bom, né? Exato. Olha o que é bom. Não que a gente não tenha que olhar para o problema e enfrentar de frente, não é isso, mas ajuda muito você olhar para o que é bom, para aquilo que você já conquistou de bom. Traz leveza para que você possa olhar para o problema e achar uma solução de uma maneira mais prática mesmo, né? Realizável. E principalmente, esse é o degrau que vai te colocar em outro nível. Entende? As pessoas ficam querendo, mas quando eu me aposentar eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Quando o meu marido mudar eu vou ser feliz. Não, a felicidade, ela acontece no momento presente. Sim. Depois que eu entendi que, cara, eu já sou feliz, aí eu tenho subsídios para alcançar o que eu não consegui ainda, entendeu? E esse livro traz isso de uma forma muito clara, muito gostosa de ler, sabe? Você vai entendendo, e cientificamente comprovado, tudo com experimentos. Eles levam esse professor de Harvard, então ele leva tudo com embasamento científico, entende? Então, a ciência tá aí dizendo pra gente que nós temos possibilidades, entendeu? Que nós podemos sim mudar, ressignificar, trazer novas sinapses pra gente, mudar o que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância e fazer novo todas as coisas, né? A pergunta é, tá disposto a viver a jornada? Tá disposto a enfrentar os seus pontos de melhoria? Não vamos dizer pontos fracos, pontos de melhoria. Mas ao passo que você vai olhar pra você também, vai ver quanta coisa boa você tem. Sim. E até hoje você não tinha nem percebido. E agora vamos falar um pouquinho sobre casamento, sobre relacionamento familiar. Tem uma frase, né? Casa dividida não prospera. E isso é muito real. É um princípio, na verdade, né? Jesus disse isso e é um princípio. Casa dividida não prospera, né? E assim, a gente pode trazer para a abordagem do casamento, mas casa dividida não prospera num relacionamento de amizade, num relacionamento de trabalho, numa sociedade. Se um quer remar para um lado e outro para o outro, não prospera, né? Não tem resultado bom. Mas, trazendo para a questão do casamento, como você perguntou, um exemplo de um esposo ou de uma esposa que entra nessa jornada
de autoconhecimento, de inteligência emocional, enfim, sozinho. Ah, meu esposo não entrou, mas eu vou. Então, aparentemente está dividido. Aparentemente não vai prosperar. Mas entende que isso é um processo. Você está entrando nessa jornada sozinha, mas a sua mudança vai gerar a mudança nas pessoas que você está em volta, né? Que você está em volta. Então, é acreditar que momentaneamente, porque quando você tem a clareza disso, casa dividida não prospera, você não quer divisão em mais nada. Porque você sabe que é princípio, você sabe que Deus habita na unidade, né? Então eu preciso ter a unidade. É unidade. É unidade. Quando você escolhe aquela pessoa, né, para estar com você, sim. Vocês viram uma pessoa. Uma só carne. Uma só carne. Então, assim, realmente não tem como dividir. Você não tem como não ser afetado pela situação que acontece com o seu cônjuge e vice-versa. Sim. Né? Porque vocês estão unidos em uma só carne. Agora sim, sempre, é lógico que a gente tem que ver os relacionamentos, né? Eu sempre digo que o divórcio é a última opção, né? A menos que haja agressão física. A mulher não tem que se expor à agressão física esperando a mudança do marido, de jeito nenhum. Traições repetidas, né? Uma coisa que eu sempre falo, uma ocorrência não gera incidência. Então, se de repente aconteceu uma traição, aconteceu alguma coisa, opa, vamos conversar, vamos perdoar. Isso para marido, mulher, para amizade. Tem amigo que você confidencia uma coisa, ele te trai. Aí você confidencia de novo, perdoa, ele te trai. E isso vai indo. Uma ocorrência não gera incidência, perdoa. 2 ocorrências, 3 ocorrências, vai gerar incidência. Aquela amizade já não na verdade, só você que está sendo amigo. Não houve. O que faltou aí? Arrependimento. Quando existe um arrependimento, a pessoa te feriu, te traiu. E, cara, foi realmente, vocês estavam vivendo um momento ruim no casamento, houve uma traição, tá? Aconteceu pontualmente. Um amigo que te traiu, tal. Agora, a pessoa reincide. Reincide você perdoando. Essa tolerância faz mal pro outro que você está perdoando. Você está criando, você está gerando cada vez pior o caráter dessa pessoa quando você não dá um basta. Entende? Então, às vezes a gente acha que ficar perdoando. Não estou dizendo que não tem que perdoar. Jesus fala 70 vezes 7 por dia. Mas você vai ter que perdoar essa pessoa, sim. Porque aí a gente volta a falar de perdão. Mas você não vai poder mais conviver com essa pessoa. Porque um marido que bate na mulher sucessivamente, você vai ficar lá até ele te matar? Não, você perdoa ele, só que você se afasta dele. Em todos os casos precisa perdoar. Isso é fato, né? Em amizade é a mesma coisa. Mesma também, coisa. Né? Olha, essa pessoa tá me fazendo mal. Sim. Essa pessoa tá dando indícios de que amo, gosto dela, mas não posso conviver mais com ela. Você pode pôr, no caso de uma mulher que tolera agressões físicas, você pode pôr a sua vida em risco, né? Ou seja, está esperando o dia que ele vai fazer o que ele sempre promete, que é te matar. E um dia ele vai fazer, né? Agora, o perdão é separado. Lógico, quando você perdoa e deixa... Tem gente, até a gente estava falando isso antes, tem gente que você vai amar gostando, estando junto, convivendo. Tem gente que você vai amar e perdoar desgostando, porque amar é uma coisa, gostar é outra. Perdoar é pra todo mundo. Eu tenho que perdoar quem eu gosto, quem eu não gosto. Lógico que isso é uma jornada, gente, é um processo. A gente perdão fala, é decisão. Perdão, né? É decisão, né? E assim, a gente tem que entender o perdão também como algo de Deus operando em nós, porque, gente, tem coisa que não é tão simples perdoar. Né? Mas à medida do que quando a gente ora o Pai Nosso, né? Todo mundo que ora o Pai Nosso, perdoa os meus pecados, assim como eu decido perdoar quem me tem ofendido, né? E aí você chega diante de um perdão muito difícil de ofertar, você sabe que não foi você, né? E você vai observando os seus sentimentos para ver se aquele perdão está sendo dado, né? E nessa jornada também do casamento, da casa dividida não prospera, você vai entendendo que você está trabalhando para que ela prospere. Você está trabalhando para que ela se una, para que haja unidade. Então, pode parecer que, de repente, a mulher que está nessa jornada sozinha, ou o marido, pode parecer que está dividida. Mas é só um processo. A gente não pode desistir dessa unidade, né?
E ela vai chegar. Se você mergulhar na jornada mesmo, com bastante coragem, verdade, com bastante humildade, ela vai acontecer. E na situação financeira, a mesma coisa. A mesma coisa. Porque, veja, quando você casa e o dinheiro é seu, você tem seu dinheiro, seu marido tem o seu dinheiro, fica dividido. Só que, gente, tem casais, tem marido, por exemplo, que gasta tudo e vice-versa, né? Então, você também não pode ter a inocência de, vamos juntar todo o dinheiro e ficar os dois atolados, os dois perdidos. É a mesma coisa. Vamos cuidar do nosso dinheiro juntos. Vamos ter uma visão positiva de futuro a respeito da nossa vida financeira. Não quero, só um quer. Vai precisar passar um período dividido. Não tem jeito. Mas um precisa acordar. Um precisa entrar na jornada. Entende? Porque se ninguém entrar na jornada, como pode um cego guiar outro cego? Não dá. Cairão os dois, não tem como. Agora, quando um entra na jornada, isso é muito real. O outro acaba vindo. Porque você está fazendo aquilo com vontade mesmo de que a coisa melhore para você e para a pessoa. Sim. Né? Porque quando a gente estava falando, os casamentos aí que estão abalados. Gente, quem escolheu essa pessoa que está aí do seu lado? Não foi você? Então, sim, vamos fazer valer a pena, né? Vamos ver o que aconteceu nesse processo todo. E reclamar também muito da pessoa não é a atitude mais inteligente. Não. Né? Reclamar demais, e eu não estou falando só em reclamar para a própria pessoa. Estou falando em reclamar para você mesmo, para você mesmo, para os outros. A própria palavra, ela é reclamar. Você traz de novo. Você reclama. Então, se eu estou reclamando que o meu marido é gastão, que o meu marido é grosso, que o meu marido é impaciente, eu estou clamando de novo isso. E mais uma vez, voltando ao link da comunicação. Eu estou comunicando para o outro isso, mas o meu cérebro está ouvindo isso. Então, eu estou só batendo na mesma tecla para mim mesmo. Olha, o seu marido não tem jeito. O seu marido é isso mesmo que você está falando. E ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser isso que eu estou profetizando na vida dele. Entendeu? Então, o reclamar, ao passo que se você fizer o movimento contrário, né? Você vai trazer à realidade aquilo que você não está vendo. Hoje você é desorganizada financeiramente, hoje você não cuida do seu dinheiro. Ok, a partir de agora eu vou começar a cuidar. E você já começa a profetizar e declarar na sua vida que você é organizada financeiramente. Que você tem princípios para cuidar do seu dinheiro. Então, entende que é uma conversa interna? Essa conversa interna, é aí que a inteligência emocional entra. Ela precisa ser dominada. Eu preciso, nessa conversa interna, dizer o que eu quero e não o que está acontecendo. Porque se eu olhar para as circunstâncias, eu não saio do lugar. Porque às vezes a gente tá com a vida financeira enrolada, com o casamento enrolado, os filhos ninguém obedece, a casa tá Você fala, mas não tem condição. Entende? Como é que eu vou sair desse turbilhão? Por isso que a mentoria é maravilhosa, porque alguém te tira desse lugar e fala, não, senta aqui, eu vou te mostrar. A pessoa te dá um novo horizonte. A pessoa te mostra uma nova possibilidade. E o ser humano é movido à esperança. Né? Sim. Isso é comprovado. Se você pode tirar tudo. Na verdade, assim, a pessoa paralisa quando a pessoa perde a esperança. Né? Então, quando a pessoa tem esperança e enxerga um novo horizonte, uma nova possibilidade, enquanto a gente está aqui e está vivo, existem mil possibilidades. Né? A gente não entende isso. A maioria das pessoas não enxerga, mas a única coisa que você não muda é o passado. O restante tem infinitas possibilidades. E é legal esse negócio. O passado não acontece mais, só que ele influencia muito no nosso presente. Né? Então, é entender o que é do seu passado que está influenciando no presente. Nessa mentoria, a gente não fica no passado. Né? Tem algumas abordagens, né, de psicólogos que ficam muito no passado, outras já ficam no futuro. A gente vai no passado só para entender. Entendeu? Agora é o presente e o futuro. Porque senão eu não consigo gerar essa esperança para mim mesma, entendeu? Eu fico batendo naquela tecla só de que... O que aconteceu lá. Exato. E trazendo justificativa. Porque, gente, o que a gente mais arruma é justificativa. Sim, a gente tem muita justificativa para tudo. Inclusive para não mudar. Para não agir. Pra pôr a culpa no outro. Porque o cérebro também entende
mesmo que seja uma zona de conforto ruim, que de conforto não tenha nada, mas aquilo é o conhecido. Sim. Então, ir para o desconhecido, mesmo que seja bom, o organismo, sim, ele luta, né? Mas isso porque o teu cérebro, o meu cérebro, ele quer proteger a gente. Então, ele só quer manter a gente vivo. Por exemplo, alguém que teve algum trauma muito grande, por exemplo, como que as crenças se instalam na gente? Ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Então, aquela pessoa que teve um acidente de carro, que depois nunca mais consegue entrar num carro. Foi o quê? 5, 10 segundos o acidente. Você concorda que foi uma coisa muito rápida, mas causou um impacto emocional muito forte? E aí, tudo isso que você viu, ouviu e sentiu, né? O seu cérebro fala o quê pra você? Não, vamos continuar nesse padrão. Eu estou te protegendo para você isso não... Isso é o conhecido. Isso é o conhecido. Isso é conhecido para você. Exato. Aí também tem a questão dos vícios emocionais, né? Que aí você já está acostumada com aquilo. Eu conheço uma moça que ela falou que ela era acostumada nisso, a brigas, gritaria, falando alto. Por quê? Porque na infância dela foi recheada disso. A casa era uma bagunça. Todos os dias tinha briga. Se o pai não brigava com a mãe, os irmãos brigavam, ela brigava com os irmãos. O que aconteceu? Ela cresceu e o cérebro dela entende que isso tá tudo bem, é normal. Pois ela arrumou um emprego na parte de vendas, onde era um querendo morder o outro, um querendo matar o outro, um ambiente de briga, o gerente gritava. E ela começou nessa jornada e percebeu que na casa dela, ela era a que levantava a briga. Porque o dia que o marido não brigava, ela dava um jeito de brigar. Ela dava um jeito de brigar com os filhos a troco de nada, né? E arrumou também um marido que era briguento, porque a gente sempre arruma alguém para alimentar o nosso vício emocional. E aí ela caiu a ficha, falou, gente, por quê? Aí ela vivia reclamando que não aguenta mais tanta briga, não aguenta mais tanta... Mas o cérebro dela tava protegendo ela, dizendo, tá tudo bem, é o que você tá acostumada. E aí você decide mudar, aí vem toda aquela avalanche de coisas, de não, mas tá ficando louca? A gente funcionou assim até agora? Você vai querer mexer nisso? Que aí vem onde as dúvidas, as recaídas, o não vou conseguir, por isso que você precisa de alguém, é desconfortável. Sim. Você entende que você fica num ambiente ruim, mas tá confortável emocionalmente. Sim. Aí você não muda, né? E aí eu te pergunto, é pra tolerar essa vida que a gente tá aqui? Né? Não, eu acho que a gente tem que ter a melhor vida que puder. É a melhor versão da gente mesmo. Exatamente. Sabendo, como eu disse lá no começo, o mundo não é sempre um mar de rosas. Não. A gente vai ter que enfrentar situações, né? E a gente vai ter que resolver conflitos. Como? Com inteligência emocional. Todo o tempo eu vou conseguir? Não. Tem hora que eu vou, né? Mas é sempre bom eu estar rodeado de pessoas que têm a mesma visão. Porque uma hora eu vou, de repente, fazer aquela cara que não era pra fazer, vou dizer aquela, e alguém vai falar assim, ó, vem cá, amiga, segura, ó, que não tá de acordo, vamos segurada. Lá. Então eu preciso de um ecossistema forte, que é uma coisa também que a gente trabalha muito. Por exemplo, nos pilares da vida. Quem são seus amigos? Pra onde eles estão te levando? São seus amigos mesmos? Querem o teu bem? Entende? Porque às vezes eu tô com um ecossistema terrível. Ou eu sou aquela pessoa, eu preciso estar num ecossistema que eu quero dizer, as pessoas com que eu convivo, né? Meus amigos, enfim. Às vezes eu sou a pessoa que sempre eu tô ensinando, mas eu tô aprendendo de quem? Eu preciso também estar sentada numa mesa onde eu receba. Então eu tenho que procurar referências. Eu tenho que procurar pessoas que sabem mais do que eu, que estudam mais do que eu, que vão me ensinar. Então entende que é uma vida pautada na humildade, de receber Sim. as coisas. Ao passo que a gente, às vezes, tem gente que entra na jornada e já começa a querer apontar o dedo na cara dos outros, que agora ele é cheio da razão, aí ele caiu já. Né? Eu tenho que estar sempre pronta eu tenho que ser ensinável. E à medida que eu ensino, aliás, que eu aprendo, eu ensino. E é isso. E tudo sempre com muita humildade. Sim. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu sou muito humilde, eu sou muito... E o ser humano, até pela defesa mesmo. Às vezes a gente tem cascas, a gente Sim. é arrogante e a gente nem percebe. Não.
na verdade. Porque faz parte da nossa natureza, né? Faz, sim. E admitir isso não é fácil. Não, as pessoas não costumam difícil. falar, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso. Claro que ninguém não. fala. Não, ninguém fala. Todo mundo se esconde atrás de uma falsa humildade. O que a gente fala eu sou muito humilde. Mas aí eu pergunto, o que é que a sua esposa, por exemplo, um marido que fala isso, o que é que a sua esposa fala? Ela concorda? Seus filhos concordam que você é humilde? Aí eu pergunto, você tem coragem de perguntar para os seus filhos? Olha, filho, papai é humilde? Papai, como que você me vê? A gente não faz essas perguntas para os de casa. Não. Porque, falando em inteligência emocional, se o seu filho derrama alguma coisa na sua casa, se acabou de limpar a casa, ele derrama um copo de suco, como é que você vai reagir? Nossa, entendeu? Agora vai ficar muito brava. E se eu for na sua casa, primeira vez, vou falar, imagina, aí eu derrubo, então, fica tranquila. Mas o seu filho que você ama, que é da sua casa, entende? Olha a nossa falta de inteligência emocional. Exatamente. A gente trata os de fora melhor do que os de dentro. E aquele que não cuida da sua casa, gente, é pior do que o incrédulo. A gente precisa cuidar dos de dentro. Então, no processo, a gente tem exercícios onde a mãe senta na frente do filho e pergunta, filho, que tipo de mãe eu tenho sido para você? Nossa, e a gente precisa estar preparado para ouvir, porque não é o que eu falo a meu respeito. Eu sou humilde. Não, é o que os outros falam a meu respeito, especialmente os da minha casa. Porque os de casa te conhecem. Lá pra fora, eu posso vir aqui agora falar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou mentor, né? Vai perguntar pras minhas filhas e pro meu marido. Vai perguntar pros meus pais se eu sou uma boa filha. Vai perguntar pros meus irmãos. Eles é que vão dizer, né, a verdade a meu respeito. Ainda que você não tenha um relacionamento bom, porque às vezes tem tipos de relacionamentos complicados, mas as pessoas sabem quando você ama realmente, quando você tá na tentativa de mudar, né? E pra fazer isso precisa ter coragem. Precisa ter coragem, porque às vezes você vai ouvir um feedback que não vai, o retorno não vai ser bom. Você estava achando que o problema era do amiguinho, mas não, o problema é você, né? Às vezes a gente tem que estar preparado para ouvir isso também. Você vai lá, você tem que enfiar a viola no saco e falar assim... É doído demais, mas é transformador demais. Vale muito a pena. Vale muito a pena, vale muito a pena. É muito melhor do que você passar a vida inteira e você olhar e ver que não fez sentido, entende? Que não valeu a pena. Tem que ter esse enfrentamento, vai fazer toda a diferença. Diana, muito obrigada. Foi um prazer. Eu já quero te convidar para voltar de novo, tá? Porque a gente tem muito assunto. O assunto vai embora. A gente dá um intervalinho e fica conversando. Gente, eu vou deixar o arroba da Diana aqui, o contato dela, para quem quiser saber mais um pouco sobre a mentoria, porque parece que a gente falou muito, mas não, é muito vasto, então vale muito a pena conhecer, e eu queria que você deixasse um recadinho pro pessoal de casa também. Bom, o recado que eu posso deixar aqui, gente, é que você é o único responsável pela vida que você tem levado, né? Eu sei que é uma frase até às vezes difícil, né? Na verdade, a primeira vez que eu ouvi essa frase, né? O Paulo Vieira, ele fala: você é responsável pela vida que você leva. Cada um tem a vida que merece. E aí isso soa como, meu Deus do céu, por que tá falando isso pra mim? A gente fica até com raiva, sabe? A hora que a gente escuta. Mas olha quão libertador é. Então Deus conta com você para que a sua vida seja melhor. Deus conta com você para que você possa ser curado e curar muitas pessoas. Então que você possa despertar essa manhã, que você possa despertar para uma nova vida, cheia de possibilidades, sabendo que todos os recursos que você precisa já estão dentro de você. Diana, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Até semana que vem. Um beijo e até lá. Mais saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região.